a história econômica brasileira, ela é uma história de disputa entre duas agendas, né? Uma agenda neoliberal, que normalmente perde nas urnas, e uma agenda com características mais de crescimento e distribuição de renda. Essa característica, né, essa agenda de crescimento com distribuição de renda, ela foi um marco, né, dos governos petistas. Então, o governo Lula 1, 2, 3, já o governo Dilma 1 também, já o governo Dilma 2 já tem uma mudança, né, como você trouxe, e o governo Lula 3, para mim, eu entendo como uma agenda de crescimento com distribuição. Portanto, não é um governo neoliberal. Isso não quer dizer que não tenha suas contradições e suas questões e algumas políticas de cunho neoliberal, mas o governo em si eu não caracterizo como um governo neoliberal. Na hora de fazer uma análise econômica, alguns críticos do governo Lula, inclusive dentro da esquerda, né, eles estão olhando também as políticas econômicas com um microscópio. Então, olhar cada medida econômica apresentada do governo Lula, ou de qualquer governo, a partir da política em si, né, da medida em si, sem levar em consideração a complexidade de quais são os interesses colocados, quais os conflitos distributivos e a luta de classes, obviamente, para mim já começa errada. Então, assim, a gente tem um governo Lula 3, onde... inclusive na semana passada mostrou que o que aconteceu nos Estados Unidos, né, com Trump, não está muito longe de possibilidades do Brasil. Ainda bem que a gente tem um presidente forte e popular na esquerda, né, que é o Lula. Agora, o que a gente tem também no Brasil, e isso mostrou tanto nas eleições municipais, mas também no âmbito internacional, uma extrema-direita que está sempre olhando e observando como se fosse, né, um tubarão no mar. Qualquer mínimo sangue já vai para cima. Então, assim, acho que algumas medidas do governo, eu queria destacar as anteriores, né? Eu caracterizo o governo Temer, o governo Bolsonaro, como governos neoliberais. E quais são as diferenças em relação a um governo Lula 3 que dá uma continuidade no arcabouço fiscal com diferenças, né? O governo Bolsonaro, com Paulo Guedes, que era o grande fiador do mercado financeiro, ele apresentou e ele conseguiu coisas que nunca antes no Brasil tinham conseguido, como a desregulamentação financeira e cambial, né? A gente conseguiu barrar algumas coisas no governo Bolsonaro, como a tentativa que eles... o Paulo Guedes queria até uma tentativa de contas em dólar no Brasil, né? A gente ia ver, assim, a catástrofe aqui colocada. Então, assim, eles conseguiram a desregulamentação financeira e cambial, conseguiram avançar na autonomia do Banco Central, que não foi só em 2020 que eles tentaram, inclusive eles fizeram isso durante a pandemia, né? Porque eles sabiam que a capacidade de mobilização e tudo mais da esquerda estava muito prejudicada porque as pessoas estavam morrendo. Então, passaram a autonomia do Banco Central e tiveram as privatizações, além dos desmontes em relação à Petrobras e ao BNDES. Eu acompanhei a CPI do BNDES na Câmara dos Deputados, na época eu estava como assessora ainda da bancada do PSOL, e assim, o que a gente viu foi uma ridicularização da direita, porque eles não sabiam nem como o BNDES funcionava, eles aprenderam, foi uma aula para eles, além de não acontecer nada, né? Não tinha a grande caixa preta que eles procuravam. Agora, em relação ao governo Lula 3, mas tem o arcabouço fiscal, mas sempre tem alguma medida para os críticos de ocasião colocarem como um governo neoliberal. Ou então pegar pessoas do próprio PT para falar, não, mas essa daqui vocês não podem falar que é contra o governo. Mas criticar medidas, inclusive a gente faz. E é importante, inclusive para puxar o governo mais para uma agenda nossa, porque a agenda está em disputa. O mercado financeiro, o que eu acho que está acontecendo no Brasil hoje, é uma tentativa de ataque especulativo do mercado financeiro, que nada explica o que eles fizeram com a nossa moeda nos últimos dias. E o que a gente vê
Se tem uma disputa, obviamente a gente tem que puxar o governo para a nossa agenda. Então, mas, ao mesmo tempo, pegar pessoas, né, para falar, olha, essa daqui também é contra o corte de gastos, então o governo Lula é neoliberal, é quase uma esquizofrenia, né? Então, assim, o que eu acho que dá para colocar? O governo Lula, quais foram as medidas que eu caracterizo como um governo dessa agenda de crescimento com distribuição? A gente retomou a política de valorização do salário mínimo. Isso é bastante coisa, né? A valorização do salário mínimo acima da inflação, o salário mínimo ele é um farol, né? Então ele faz com que vários outros benefícios na nossa economia também tenham esses reajustes acima da inflação. Então, a política de valorização do salário mínimo, eu coloco nessa agenda. Outra agenda, ele organiza a política fiscal através de missões. Tem o arcabouço fiscal? Tem, mas tem uma política de missões. E eu coloco pelo menos 3 dessas missões. A primeira é a que a gente já conhece e marca dos governos petistas, é o próprio PAC. A segunda é o plano... esqueci o nome exatamente, mas é da indústria, Nova Indústria Brasil, alguma coisa assim. Nova Indústria Brasil. Isso. E, por fim, o plano de transformação ecológica. Essas três políticas, elas organizam todas as demais, né, a partir de missões. Uma política de missões, ela atribui também a um crescimento com distribuição de renda, que é uma marca não só dos governos petistas, mas também está ali em Celso Furtado, está em toda a nossa escola desenvolvimentista. Por isso, eu acho que a agenda que está colocada hoje, apesar de suas contradições, é ainda uma agenda de crescimento com distribuição de renda.